seria o teu recado para essas pessoas? O meu recado é sempre o seguinte: esteja atento aos seus sentimentos. Eu sempre costumo dizer, e falo isso muito para os meus pacientes, que os nossos sentimentos, né, as emoções são a ferramenta da razão. Então, você precisa entender o que você está sentindo. Se você está sentindo alguma coisa que não é legal, não ache que isso é normal, porque não é. Então, entenda, se você está num relacionamento, você está sentindo alguma coisa, busque entender o que é, porque não é normal. Não é normal você não se sentir bem. Não é normal você se sentir triste o tempo todo. Não é normal ter raiva o tempo todo. Não é normal ter aquela angústia, aquela ansiedade. Não é. Isso, na verdade, é uma condição fisiológica que está te mostrando. Olha para isso, para entender o que está acontecendo. Sejam bem-vindos a mais um podcast Questão de Pele e Cabelos. E hoje a gente vai ter questões de pele, questões de cabelo, com uma convidada muito especial. Uma pessoa que eu gosto muito, assim, ela é maravilhosa, Andressa Barbosa. Eu queria primeiro que você começasse a se apresentar. Bom, meu nome é Andressa Barbosa, né? Eu sou psicóloga, mas assim, psicóloga depois de todos os outros papéis que a gente tem na vida, né? Mãe, irmã, filha, aquela coisa toda. Psicóloga, mas eu também empreendi por muitos anos, então tenho um histórico aí de empreendedorismo. E apesar da minha formação em psicologia, foi algo que eu dei um tempinho para empreender e depois retomei por uma questão mais assim, interna mesmo. E aí hoje tenho atuado mais nesse foco de psicologia. Você diria que foi a busca do teu propósito? Eu não sei, assim, eu acredito no seguinte, eu não acredito em propósito. O que eu acredito são em pequenos propósitos. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente vai mudando ao longo da vida, a gente vai entendendo que existem pequenos propósitos de acordo com o nosso momento. Então, tanto que a psicologia era uma coisa que eu não pretendia retomar, você acredita? Nossa, olhando hoje eu não consigo te ver fora desse caminho. As pessoas, elas têm essa coisa mesmo, mas Andressa, porque realmente acaba sendo um dom, um talento, né? Lidar com pessoas. Mas era uma coisa que eu não pretendia voltar. Só que depois de um determinado momento, uma fase da minha vida, eu entendi que eu precisava retomar. E é tão interessante porque lá atrás, quando eu comecei com a psicanálise, né? E hoje eu atuo de uma forma totalmente diferente, que foi realmente onde eu me reencontrei dentro da psicologia, que foi com a terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, né? Que ela é mais conhecida como uma terapia baseada em evidências, né? Porque é algo que tem hoje muitos estudos atrelados. E eu me identifiquei muito, né? Com essa parte de TCC, neurociência, comportamento humano, e aí de acordo com todas as demandas, né, dos dias atuais, e me reencontrei. Então, hoje estou atuando dentro desse pequeno propósito. Olha, eu achei incrível isso que você falou de pequenos propósitos, e para mim faz muito sentido. Eu acho propósito, a busca do propósito é uma coisa super importante. Muito forte, né? Muito forte, mas realmente a gente não tem um papel só. Então, se a gente... Eu tenho uma imagem que é uma pessoa regando uma planta só e várias plantas morrendo em volta. Essa imagem, para mim, me impacta muito, porque a gente tem que regar todas as nossas plantas. Então, quando você fala de pequenos propósitos, eu vejo que se a gente seguir os nossos pequenos propósitos, a gente vai regar todo o nosso jardim, ele não morre, né? Tem momentos que é essa planta que eu preciso regar, achei incrível essa ideia do pequenos propósitos. Não, e você sabe que é tão interessante que, assim, apesar de eu pensar, eu não pretendo, né? Mas atuar da forma como eu atuava, eu nunca deixei de estudar. Sim. Então, eu sempre estive me atualizando dentro da psicologia, inclusive a minha base, porque tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado na vida. Então, quando eu estive empreendendo, né, fazendo gestão ali de milhões, aquela coisa toda, o que acontece? Eu tinha sempre um olhar da psicologia. Então, o olhar da psicologia, por exemplo, para negócios, né? Eu observava muito mulheres dentro dos negócios, né? Como é que era essa visão toda. Então, hoje, eu acumulei essa experiência, que inclusive é uma experiência que eu utilizo em clínica, porque eu atendo muitas mulheres, né? Recebo muitas mulheres hoje que são
executivas, empreendedoras, que trazem negócios, que trazem questões específicas que hoje, dentro da psicologia, eu consigo trabalhar porque eu tenho essa experiência. Eu falo assim, o ser humano é fascinante. Eu sou médica, eu amo o ser humano. Senão não seria médica, não adianta, é psicóloga, médica. Quem mexe com... É muito gostoso. A gente gosta, né? Então, para mim, aquele fascínio. Eu sei, quando a gente se abre às pessoas, a gente aprende demais. Muito. Todo mundo é professor. E você falou de estudar. Eu falo que eu tenho síndrome de abstinência se eu não estudar. Eu síndrome de abstinência sem estudar. É uma necessidade. Eu acho que assim, a vida, para mim, é uma escola. E a gente tem obrigação de passar de ano todo ano. Mas não é só passar de ano. Não é o 2023 virar 2024, 2024 virar... Não, é aprender, filtrar e passar para o próximo nível, né? Do videogame, que seja assim, né? Mas com aquela bagagem, né? Sabendo, né? O que a gente traz, mas incrível. Eu queria trazer, com a tua experiência, eu acho que você vai agregar bastante. Eu trato de queda de cabelo, você sabe, eu sou dermatotricologista. E eu vejo o quanto que a queda de cabelo pode ser uma dor para as pessoas. Eu atendo homens e mulheres, né? Mas assim, eu vejo uma dor. Perder o cabelo, para quem não tem problema de cabelo, talvez não tenha esse entendimento. Mas para gente que lida com as pessoas que estão com as dores, gente, é algo assim que mexe com a autoestima. Você vê essa dor, você chega a pegar pessoas com queda de cabelo, as pessoas têm essa dor com você, porque comigo, eu vejo que eu não posso mais só dar dermatologia para o paciente. Eu tenho que dar eu falo que é dermatoterapia, que a gente tem que dar esse lado humano, esse lado de entender a dor, entrar na dor do outro, entender a dor do outro. Eu acho que você pode agregar muito para os meus queridos pacientes que estiverem te escutando. O que você pode trazer do ponto de vista psicológico com essa dor? E quando você fala, né, desse ponto de lidar com as pessoas, essa empatia, né? A verdadeira empatia, que é você assim, você nunca vai conseguir sentir a dor do outro da forma como ele sente, porque cada um sente de uma forma. Mas você se predispor a entender, sabe, a pelo menos se colocar disponível, isso é muito confortante. Então isso vai além, né? Principalmente dentro da medicina. Quando você lida com profissionais que têm essa abordagem, essa forma de conduta, isso é muito confortante. Porque você não está sentindo ali a dor do outro, mas você está se predispondo, né, se abrindo, entendendo, compreendendo. Bom, no aspecto, né, psicológico, eu acho que assim, não só a queda de cabelo, mas várias outras questões que afetam muito, né, esse ponto da autoestima, principalmente hoje, né, Fabi? Porque hoje, com as redes sociais, nós temos assim um nível de comparação muito grande. Autocobrança, né? É uma autocobrança. E aí, quando você fala dessa questão de autocobrança, dentro da cognitivo-comportamental, eu trabalho com uma linha que é chamada de terapia do esquema. Então, a terapia do esquema, o que a gente consegue identificar? A gente consegue entender que todos nós desenvolvemos esquemas, né? Isso todos nós, durante a nossa infância e adolescência. Esses esquemas, eles são desenvolvidos para a gente lidar com as situações do dia a dia. Então, se de repente eu tenho que, sei lá, eu estou na escola, eu tenho que falar em público, né? Eu me desafio. Então, eu crio todo um esquema, sabe? Para me defender daquela situação. Então, às vezes eu sofro bullying, ou então às vezes eu tenho pais rígidos, ou não, tenho pais amorosos, mas enfim, cada um, juntamente com o seu temperamento, tem essa forma de enfrentamento. E por vezes a gente percebe, quando a gente vai ver lá na frente, questões relacionadas à dismorfia, por exemplo. Pronto, isso, né? A gente pega demais. Ou seja, as pessoas elas não se enxergam da forma como elas são. E aí por isso que entra essa questão não só de queda de cabelo, mas também acne, né? Peso corporal. Peso corporal, né? Que é o mais coisa comum. Que a gente vê muito. A gente percebe assim que muitas vezes essa criança ou esse adolescente passou por um processo assim em que houve uma cobrança muito grande, houve uma postura punitiva, por exemplo, de um pai, de uma mãe, e não necessariamente de um pai e mãe. E também não necessariamente você precisa passar por grandes traumas na infância, como hoje se fala, passou por um trauma. Não, você não precisa passar por grandes traumas. Você pode ter pequenos traumas. Exato, você pode ter tido um episódio de, por exemplo, você estava ali na sala de aula, o professor olha para você e te pergunta uma coisa que você não sabe responder, pronto, aquilo já te causou uma série de
pensamentos, interpretações, sou burro, não sou capaz, aquela coisa toda, que já faz com que você desenvolva um esquema, né, de autoproteção, por exemplo. Era isso que eu ia perguntar, uma proteção. E naquele momento a gente chama esses esquemas, a forma de lidar, a gente chama de adaptativos. Tá. Por quê? Porque é a forma que a gente tem, que a gente lida para se adaptar às situações. O problema é que, por vezes, nós perpetuamos esses esquemas em momentos na nossa vida que a gente não precisa mais. Então, quando eu sou um adulto e quando eu já tenho ali o meu trabalho e eu já não preciso mais agir dessa forma e eu continuo me comportando de uma forma que foi adaptativa lá atrás, hoje eu chamo de desadaptativa. E aí podem vir os transtornos, podem vir pequenas disfunções comportamentais, distorções, como, por exemplo, né, pessoas que não se sentem capazes e são altamente capacitadas. Você fala, gente, essa pessoa é inteligentíssima. Mas ela não se vê. Não se vê. E quando você vai sentar com ela, você percebe que ela é extremamente insegura. Pessoas que buscam aprovação. Então, pessoas, por exemplo, que têm transtornos, né, relacionados à imagem, são pessoas que estão o quê? Sempre buscando aprovação. Elas não se enxergam como elas são, né? E elas estão o tempo todo, na verdade, tendo certas atitudes, comportamentos, porque elas querem o quê? Elas buscam aprovação. E por vezes porque lá atrás tiveram o quê? Pais punitivos, né? Situações nunca cobranças. Nunca estava bom. E aí relacionados a crenças. Então, por exemplo, cansei, né, de ouvir gente falando assim, olha, onde você pensa que você vai? Você acha que você vai conseguir alguém, se você tiver assim? Se você não emagrecer, você não vai. Sabe essas coisas, esse tipo de comentário que ainda existe pra caramba. Eu vejo assim, ser pai é uma coisa é uma responsabilidade muito grande, né? E muitas vezes a gente acaba errando sem saber que está errando, né? Aliás, quanto mais eu vivo, mais eu falo, caramba, como eu já errei, né? Na educação dos meus filhos. Eu falo que você é uma avó ótima, porque eu tô evoluindo para virar uma avó fantástica. Mas assim, a gente faz com amor, né? A gente sempre faz com amor. Mas nem sempre a interpretação da criança no subconsciente. O subconsciente é uma loucura, né? É fantástico, né? Aquela coisa assim, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente traz informação de lá dentro, a gente fala, como é que eu interpretei aquilo dessa forma? Mas eu sou apaixonada pelo ser humano e pelo cérebro humano. Você falou de neurociência. É por aí o negócio. A pessoa tem que se olhar, se conhecer, entender que ela não tem que viver com as máscaras, né? Que nem você está falando, a gente viver com a máscara. E quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Isso é uma frase de um professor que me dá aula do José Roberto Marques, que ele dá aula de coaching. Ele fala, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Eu acho que faz tanto sentido para mim. Quanto mais eu me conheço, mais eu me curo. Sim. E é fantástico essa ideia. Você falou de dismorfismo. Dismorfismo é uma coisa, gente, para quem não sabe, dismorfismo é a pessoa que não se vê como ela é, né? Então, por exemplo, uma pessoa que foi gordinha na infância, emagreceu, e ela continua se vendo gordinha. Sim. Isso é uma coisa... Eu acho que a internet deve piorar essa situação, né? Eu vejo as adolescentes num sofrimento. Tem menina linda que me procura para melhorar a pele. Quando eu vejo a pele já é boa. Então tem uma cobrança. Como é que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos a passar por essa situação? Bloquear a tela? Não dá. Não existe bloqueio de tela. Não, e não existe também esse radicalismo, sabe? É uma coisa que a gente sabe que não funciona. Agora, antes até de responder isso daí, acho muito interessante, porque você trouxe a questão do transtorno e que muitas vezes ele está associado a outros, como, por exemplo, né, eu não vou ficar falando aqui muito termo técnico, tricotilomania. Né? Exatamente, isso eu tenho, mas já assim, tenho muito você, paciente que né, se arranca cabelo. Exatamente, pacientes que arrancam o cabelo. Então, assim, por vezes, né, às vezes chega ali a questão de queda. Não é queda. Não é queda. Né? Então, assim, por exemplo, às vezes machucados, sim, né? Isso está acontecendo muito, né, com adolescente. Entendeu? Então, uma postura autopunitiva. Isso acontece muito também. Então, estar atento, né? O profissional em si, quando ele segue estudando e sempre percebendo e tendo esse olhar para o ser humano, ele vai conseguir ir muito além, né? Eu sou psicóloga. Às vezes, o paciente chega, por exemplo, relatando depressão e tal.
E eu tô sempre observando, né? Enquanto o paciente está falando, minha cabeça tá... A gente até brinca, porque assim, a gente a gente vai fazendo, assim, milhares de conexões. E às vezes eu penso assim, pô, pode ser hormonal, né? Você fez um exame hormonal recentemente? Como é que estão os seus hormônios? Porque a gente sabe, por exemplo, que uma questão hormonal, ela tem, né, consequências. Exato. E aí você tem sintomas similares. Alterações tiroidianas, a gente vai ter a queda de cabelo, mas vai ter ou o coração dispara, ou a pressão sobe, ou emagrece, ou então engorda, dependendo da alteração. Exato. Hormônio, menopausa. Nossa, uma revolução que acontece na vida da mulher. Então, é importante essa atenção, né? Agora, voltando um pouquinho ali, né, para a infância e adolescência, realmente não tem errar. Errei, acertei. Eu fiz o meu melhor dentro das minhas condições e dentro do meu contexto, porque eu tenho uma história. Então, por exemplo, às vezes, eu tenho amigas, né, que falam assim para mim, ai, a minha mãe, eu acabo pensando, por exemplo, vou dar um exemplozinho assim. Eu fui sair com meu namorado, mas eu me senti muito mal porque eu fui dormir na casa dele, né? Mas por quê? Porque minha mãe sempre falou, olha, dormir fora, dormir na casa do namorado, né? É coisa, né? Não é legal. Tá. E aí você cresce com aquilo. Você cresce com aquilo, aquilo acaba virando o quê? Uma crença. Exatamente. Uma crença extremamente solidificada, né? Que faz com que você, de fato, acredite que aquilo é uma verdade. Que aquilo é uma verdade. E que se você faz isso, você está fazendo uma coisa tão errada, né? E que por vezes você passa a se punir por isso. Então, assim, o comportamento é muito louco. Mas aí você tem que entender o seguinte, essa mãe, ela tem um contexto também. Sim, ela foi criada por outra mãe que falava talvez coisas mais, mais pesadas para ela. E aí a gente pode pensar além. Eu posso pensar, por exemplo, a minha família, parte da minha família veio da Itália, parte de Portugal, parte da Espanha. O brasileiro, ele não é o brasileiro, né? Ele ainda está se formando. E aí, o que acontece? O que falavam, né, essas culturas? O que isso foi passando? E a gente sabe também que isso é uma questão que não se passa somente pela parte comportamental, como também genética. Aí já é um tema que a gente continuaria. Mas, então, assim, é importante entender esse contexto. Então, quando você está ali nesse processo de educar, você também está colocando a todo momento as suas crenças, né, os seus pressupostos. Então, assim, se eu fizer isso, eu sou isso. Né? Se eu não me comportar dessa forma, eu não vou conseguir me casar. Se eu não estudar, sei lá, tal coisa, eu não vou conseguir me desenvolver na minha carreira. Então, esse se e tal, essas condicionais, são o que a gente chama o quê? De pressupostos, que reforçam uma crença de incapacidade, uma crença de baixo valor, por exemplo, né? Uma crença, enfim. Então, e aí faz com que eu me comporte de tal forma. E mais, faz com que eu sinta, né? Com que eu gere determinados sentimentos que reforcem ou não aquele comportamento. Então, a questão é, seja verdadeira, sabe? Seja quem você é, mas também esteja aberta à comunicação. Eu sempre prezei muito pela comunicação no desenvolvimento dos meus filhos. Errei? Com certeza. Faz parte, gente, é impossível. Né? Não tem jeito, porque, por exemplo, é muito interessante isso entre psicólogos. Mas, né, então, teoricamente, seus filhos... Não. Todos nós temos esquemas, Traumas, né? Todos nós temos esquemas desadaptativos. Todos nós temos formas de interpretar distorcidas. Então, por exemplo, eu estou às vezes com uma pessoa, a pessoa olha de um jeito, eu falo, pronto, a pessoa não gostou do que eu falei. Aí eu já, né, a gente já começa assim, tal, não sei o que, trava. A outra pessoa já pode olhar e não tá nem aí. Então, assim, isso diz sobre quem você é, né? O sentimento que você tem, a interpretação que você faz. Então, assim, seja você, mas esteja aberto à comunicação. Quando o seu filho trouxer alguma coisa para você, verbalmente, escute, não ouça, né? Porque ouvir é uma condição fisiológica. Agora, escutar é um ato realmente de estar presente, processar aquela informação e, de fato, estar ali. E, de fato, se colocar disponível para aquela criança, para aquele adolescente. E quando ele não falar, preste atenção. Preste atenção. Eu nunca me esqueço, teve uma vez que o Gabriel, que é meu filho mais velho, eu comecei a observar que a gente estava almoçando e ele sumia.
ele saía. Tava lá almoçando, ele saía. Tava almoçando, ele saía. Falei, que estranho, que coisa estranha. E aí depois eu fui dar uma investigadinha muito suave, fui perceber que ele tava, quando a gente tava comendo carne, ele tava mastigando, ele levantava para cuspir. Ele não queria comer carne, mas não queria falar? Não, ele não queria engolir porque ele tinha medo de engasgar. Nossa. Porque ele tinha se engasgado, né? Só que ele ficou quietinho. E aí, né, eu conversando ali, até conversei com a minha funcionária, eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Aí ela falou assim, ó, na lixeira tem um monte, tá cheio de carne. Mastigada. Né? É, e aí o que eu fiz? Eu montei toda uma estratégia, também não falei pra ele, porque eu sabia que se eu falasse... Não é legal, exato, né? que eu ia falar assim... Ele se trava, né? Por que você tá fazendo isso? Você é louco? E não sei o quê. A primeira reação das pessoas é fazer isso. É, exatamente. E aí eu fui com calma, olha, vamos começar a cozinhar coisas assim que sejam mais, né, de boa, tal. Fui, aí depois fui conversando com ele, fui lidando. E resolvi. Então, assim, observe. Se você não estiver atento, né, por isso que não dá pra você ter 20 filhos na vida. Não dá. A gente não tem essa condição psicológica, né? Então, estar atento a essas questões não verbais é muito importante. Muito importante. Perceber, às vezes, que teu filho está muito isolado, né? Meu filho diz, não quero ficar em casa. Será? Será que está acontecendo alguma coisa? E ele não quer falar. E ele não quer falar? Muito comum, né? Um adolescente não querer contar, né? O que está acontecendo de verdade. E, por vezes, por que também que ele não quer contar? Como é que você reage quando ele conta? Às vezes o pai, e é aquilo que a gente fala por conta de crenças e tal, às vezes coloca uma coisa e fala, não, mas tá louco? Tipo assim, como assim você se acha feio, né? E a questão é assim, eu entendo que de repente você possa não se sentir, não faz sentido pra mim porque eu acho você lindo, né? Aquela coisa toda. Mas eu entendo, filho, filha, isso é normal, eu também passei por isso, né? Então, quero que você saiba que eu entendo e que eu tô aqui. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Então, se colocar, né? Estar disponível, entendeu? Isso é muito importante. Estar atento. Comunicação e estar atento às questões verbais e não verbais. Olha que interessante. A gente começou falando de escutar, de prestar atenção no outro. Eu estava levando para a consulta, né? E aí você trouxe o escutar. A gente está começando e está finalizando o podcast falando... Eu acho que talvez um dos segredos dos relacionamentos... Gente, eu estou viajando aqui, eu já estou indo longe, né? Seja o escutar na essência, escutar de verdade, o estar disponível, Com né? certeza. A gente aqui no podcast vai acabar se a gente ficar, né? Porque assim, eu acho que toda mãe é culpada de não ter o tempo para o filho. Mas se a gente escutar o nosso filho, o nosso marido, os nossos funcionários... O meu paciente, o seu paciente, na essência, olhando no olho, realmente escutando, se colocando no lugar do outro, estando disponível, prestando atenção nos sinais não verbais, a gente está fechando com chave de ouro qualquer relacionamento, né? Eu acho que é o que está faltando, talvez, nos relacionamentos. Eu gosto muito da atenção plena, né? Mindfulness para mim é vida. E hoje, não só é uma forma de tratamento, né? Que já tem vários estudos, como também incorporo muito nos meus processos no meu dia a dia, nos processos de terapia, porque é uma técnica muito poderosa. Muito poderosa, que é, assim, resumidamente, é estar presente de verdade. De verdade. E aí trabalha com a neurociência, ou seja, eu trago aqui para o meu córtex pré-frontal essa habilidade mesmo de focar, né? Eu trago para cá o que eu quero, porque eu quero colocar atenção nisso, então eu faço um treino mesmo, literalmente mental, para estar presente. E isso muda muita coisa. Eu tenho certeza. Eu sou super adepta a mindfulness e a meditação. A meditação me ajuda a fazer o mindfulness. Se a gente puder... gente, a nossa conversa aqui vai fluir eternamente. Mas a gente tem um tempo e a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas, assim, eu acho que se a gente pudesse mandar um recado para todo mundo que está assistindo a gente hoje, qual seria o teu recado para essas pessoas? O meu recado é sempre o seguinte: esteja atento aos seus sentimentos. Eu sempre costumo dizer, e falo isso muito para os meus pacientes, que os nossos sentimentos, né, as emoções são a ferramenta da razão. Então, você precisa entender o que você está sentindo. Se você está sentindo alguma coisa que não é legal, não ache que isso é normal, porque não é. Então, entenda, se você está num relacionamento, você está sentindo alguma coisa, busque entender o que é.
porque não é normal. Não é normal você não se sentir bem. Não é normal você se sentir triste o tempo todo. Não é normal ter raiva o tempo todo. Não é normal ter aquela angústia, aquela ansiedade. Não é. Isso, na verdade, é uma condição fisiológica que está te mostrando. Olha para isso, para entender o que está acontecendo. Então, esse é o meu recado. Estejam atentos às emoções. Nossa, eu acho que esse é o grande autoconhecimento, né? A gente se conhecer, a gente se olhar e a gente prestar atenção nos sentimentos, sim. Nossa, isso daí dá para trazer para o yoga, dá para trazer para a meditação, para o mindfulness, para tudo. Eu acho que é o grande segredo mesmo, é a gente se olhar, se sentir e escutar o outro, né? Gente, é incrível. Acho que a vida é uma grande escola, né? É maravilhosa. Andressa, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Olha, eu vou te chamar 1000 vezes, porque eu acho que vai fluir pra caramba, vai ser muito gostoso. Obrigada. Eu queria que você despedisse das pessoas. Eu super agradeço, eu que agradeço, não só a você, mas também por todas as pessoas que estão aqui se interessando um pouquinho mais, buscando. Assim como terapia, eu sempre digo assim para as pessoas, o ato de estar buscando conhecimento, buscando um algo a mais, é sensacional. Porque sobreviver, qualquer um pode, mas viver de verdade é estar em contato, né, com quem você é e buscar evoluir. Então é isso. Perfeito. Obrigada. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês e convidar vocês para seguir a gente em todas as mídias sociais. Gente, eu tenho YouTube, eu tenho tudo. Me segue que você vai ter um pouquinho mais sobre isso. Mas o podcast completo sai só no canal do YouTube. E até a próxima. Espero que vocês tenham amado, que eu adorei.